Olá, amigos e amigas. Estou aqui de volta em mais um vídeo sobre órgãos da sociedade anônima, agora para tratar dos órgãos de administração, Conselho de Administração e a diretoria. Começando pelo Conselho, ele tem funções, ele é um órgão de administração que nem toda sociedade anônima tem. Ele é um órgão que, para alguns tipos de sociedade anônima, como a sociedade de economia mista, sociedade de capital aberto, ele é obrigatório, mas para sociedades anônimas, por exemplo, de capital fechado, ele pode existir ou não. E isso porque o Conselho de Administração, quando criado, ele absorve muito da lógica e das tarefas da própria Assembleia Geral de Acionistas. Eu não digo isso para querer dizer que o Conselho de Administração seria inútil, mas para explicar como funciona, né, quem vai cumprir as tarefas dele quando ele não existe? É a Assembleia Geral de Acionistas. E quem vai decidir nos modelos de sociedade anônima em que o Conselho de Administração é dispensável, quem vai decidir por criá-lo ou não? Exatamente a Assembleia Geral de Acionistas. Repito, há modelos em que o Conselho de Administração ele é obrigatório, mas naqueles em que ele pode não ser criado, a Assembleia de Acionistas define: vamos criar um Conselho de Administração ou não? Qual a vantagem em criá-lo? Ele vai ser uma mini Assembleia de Acionistas, ele vai ser um órgão que vai absorver parte das competências da Assembleia de Acionistas, mas como ele tem muito menos integrantes, as decisões são muito mais rápidas. É muitíssimo mais fácil convocar o Conselho de Administração e votar alguma coisa ali dentro, porque ele vai ter um número de 6, 8 integrantes, por exemplo, do que você convocar todos os acionistas que em algumas sociedades anônimas pode ultrapassar o número de milhares. Então, a vantagem e a lógica e a grande essência do Conselho de Administração é ser um órgão deliberativo, tal qual a Assembleia de Acionistas, porém com um número menor de integrantes. E quem vai escolher os integrantes do Conselho de Administração? A Assembleia de Acionistas. Então, esse conselho ele não tem funções executivas do dia a dia, de definir tarefas e questões cotidianas da sociedade anônima. Essas decisões executivas cabem à diretoria, só que a diretoria tem que seguir as diretrizes que o Conselho de Administração vai passar para ela. Se o Conselho de Administração não existe, a diretoria vai seguir as diretrizes que a Assembleia de Acionistas vai passar para ela. Então, um diretor de uma sociedade anônima manda muito? Manda, sem sombra de dúvida. Só que ele é o terceiro ou, no máximo, o segundo órgão na hierarquia de uma sociedade anônima. O primeiro é a Assembleia de Acionistas, o segundo, o Conselho de Administração, quando existe, e depois é que vem a diretoria. Segundo o artigo 142, o que cabe ao Conselho de Administração? Fixar a orientação geral dos negócios da economia, orientação geral, porque as questões específicas cabem aos diretores. Vamos lembrar que a lei define temas que são privativos da Assembleia de Acionistas, então não podem ser passados para o Conselho de Administração. Os demais assuntos que estiverem ligados à orientação geral dos negócios da sociedade anônima, esse sim cabe ao Conselho de Administração. E, nesse sentido, cabe a este órgão eleger e destituir os diretores e fiscalizar a gestão dos diretores, bem como esses outros temas que estão aí colocados na tela: convocar a Assembleia Geral, manifestar sobre o relatório da administração, manifestar previamente sobre atos e contratos que a sociedade anônima vai celebrar e podem impactar os seus negócios de maneira muito grande, deliberar sobre emissão de ações e bônus de subscrição, autorizar a alienação de bens do ativo permanente da sociedade anônima, assim como a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a terceiros, e escolher e destituir os auditores independentes
que aquela sociedade anônima, porventura, vá contratar. O conselho de administração ele tem que ter, no mínimo, 3 membros, e o número máximo o estatuto vai definir. Esses membros são escolhidos pela Assembleia Geral de Acionistas, com um mandato fixo, porém sem estabilidade. A Assembleia Geral de Acionistas pode destituir a qualquer tempo um membro do Conselho de Administração. Caso ele não seja destituído, ele vai cumprir o seu mandato. Ao final do mandato, ele pode ser reconduzido para um novo mandato ou ser substituído por outro escolhido pela Assembleia de Acionistas. Essa escolha tem que ser entre pessoas naturais, não precisa morar no Brasil, mas precisa ter reputação ilibada, idoneidade e não pode ter conflito de interesses com a sociedade anônima. Por exemplo, ser um credor da sociedade anônima. Caso esse conflito de interesses exista, a Assembleia Geral pode até abrir uma exceção para aquela pessoa específica, mas isso tem que ser objeto de uma deliberação específica da Assembleia. Não tem conflito de interesse com a sociedade anônima, tranquilo, pode ser membro do Conselho de Administração. Tem conflito de interesses, leva o tema para a Assembleia Geral. Nós vamos abrir exceção para esse conselheiro? Se a Assembleia decidir não abrir exceção, ele não pode ser conselheiro ou terá que ser destituído. Se a Assembleia optar por abrir exceção, aí, ok, a decisão é dos acionistas. Com autorização do estatuto, ou seja, caso exista previsão no estatuto da sociedade anônima, é possível estabelecer que um representante do Conselho de Administração seja um dos empregados. E aí, quando a gente fala de autorização do estatuto, é mais no sentido de criar uma regra obrigatória, né? Porque, obviamente, os acionistas eles podem optar voluntariamente por pegar empregados da sociedade anônima e os elegerem como conselheiros. Isso aí não tem problema. O ponto aqui é que se o estatuto, que é possível ao estatuto estabelecer que numa dada sociedade anônima, obrigatoriamente um dos membros do Conselho de Administração será empregado. E é possível também se estipular que até 1/3 dos conselheiros sejam também diretores. Essa é uma situação de conflito de interesses, né? Porque o diretor ele é escolhido pelo Conselho de Administração e ele tem a sua atuação fiscalizada pelo Conselho de Administração. E se a atuação do diretor for entendida como ruim, ele pode ser destituído pelo Conselho também. Então, a mesma pessoa ser diretor e membro do Conselho de Administração é um exemplo aí de um conflito de interesses que o próprio estatuto de antemão pode liberar. Pode dizer, não, no nosso caso aqui, até 1/3 dos nossos conselheiros serão também diretores. Isso pode ser vantajoso para criar uma sinergia maior entre conselho e diretoria. Mas eu, pessoalmente, acho que é algo que vale a pena ser evitado, né? Mas cabe aí aos acionistas definirem o que eles acharem melhor. Tá bom, então os conselheiros vão ser escolhidos dentro daqueles critérios ali pela Assembleia de Acionistas, mas como é que funciona? Chega lá na Assembleia e coloca alguns nomes em votação e ponto final, e o acionista controlador ele vai escolher, o controlador ele tem a maioria dos votos, esse controlador vai escolher todos os conselheiros, então. Sim, essa é uma preocupação da lei, e que realmente é uma situação que vai se concretizar se o Estatuto da Sociedade Anônima estipular a eleição dos conselheiros por voto simples. Nesse caso, cada ação tem direito a um voto, aquele acionista que tem um maior volume de ações vai ter um maior volume de votos e ele vai escolher os conselheiros todos. Mas para viabilizar que uma certa sociedade anônima, se assim os seus acionistas quiserem, tenha um conselho mais plural, com representantes escolhidos pelo controlador, mas com representantes também escolhidos pelos minoritários, é possível colocar no estatuto que a Assembleia elegerá membros do Conselho de Administração por voto múltiplo.
No sistema de voto múltiplo, você pega os votos de cada acionista, multiplica pelo número de vagas abertas no conselho, e o acionista pode concentrar todos os votos dele em um candidato apenas, ou ele pode pegar todos os seus votos e distribuir em vários candidatos. É um sistema que tem algumas complexidades, mas, em resumo, posso dizer para vocês que ele resulta, em termos práticos, na possibilidade dos minoritários se unirem, somarem todos os seus votos, destinarem esses votos todos a um candidato só e, com isso, conseguirem eleger um representante dos minoritários dentro do conselho de administração. Então, por uma série de consequências que requerem até exemplos matemáticos aqui, o sistema de voto múltiplo tem essa diferença do voto simples. Ele viabiliza, não garante, mas viabiliza que os minoritários consigam ter um representante deles lá no conselho de administração, o que torna esse conselho, então, muito mais democrático, muito mais reflexivo da realidade dos acionistas da sociedade anônima. Portanto, é positivo, é visto com bons olhos pelo mercado uma sociedade anônima que tenha sistema de voto múltiplo para eleger os seus conselheiros. Ao lado disso, a lei também vai permitir, lá no seu artigo 141, que acionistas que tenham pelo menos 1/10 do capital votante de uma sociedade anônima exigirem que a eleição dos conselheiros se dê por voto múltiplo, mesmo que o estatuto não diga isso. Já comentei aqui, é interessante uma sociedade anônima ter no seu estatuto o sistema de voto múltiplo, mas, de repente, alguma sociedade anônima optou por não ter. Mesmo nesses casos, 1/10 dos titulares, ou os titulares de 1/10 dos votos possíveis, podem lá no dia da Assembleia, ou melhor, em até 48 horas antes da Assembleia, exigir que a escolha dos conselheiros se dê por voto múltiplo. E como é que os acionistas vão saber que aquela Assembleia terá por objeto escolher conselheiros? A pauta da Assembleia que vai acontecer tem que ser publicada junto da convocação. A convocação tem que acontecer com alguns dias de antecedência. Então, você vê lá a publicação da convocação para a Assembleia Geral, você vê que na pauta da convocação existe a eleição de novos conselheiros, e aí, então você, unindo com outros minoritários, ou se você tiver ações que lhe dão pelo menos 1/10 dos votos, você, em até 48 horas antes da Assembleia, pode fazer essa solicitação. Mas e se lá na hora a gente resolver, a gente convocou a Assembleia sem prever a eleição de conselheiro e lá na hora a gente decide fazer isso? Não pode. A Assembleia só pode deliberar os temas que estiverem na pauta e a pauta precisa ser anunciada junto com a convocação. Não dá para improvisar e lá na hora colocar um novo tema para ser discutido, não. Também nessa linha de tentar viabilizar que o minoritário tenha um representante lá no Conselho. Parágrafo 4º do artigo 141 da Lei 6404 vai dizer que acionistas que tenham pelo menos 15% do total de votos possíveis de uma sociedade anônima exijam, e aí sim vai ser lá no dia da Assembleia, o direito de eleger um membro do conselho em separado. Isso é uma garantia de que pelo menos um membro vai ser eleito pelos minoritários. Mas aí é preciso que esses minoritários tenham pelo menos 15% dos votos possíveis de uma SA e que exijam esse direito. Pode ser que os minoritários simplesmente não se interessem, deixem para lá, e aí é uma oportunidade perdida. Mas é uma oportunidade que a lei coloca para aquele minoritário que é militante, que se preocupa em influenciar os rumos da sociedade anônima, que ele consiga ter lá pelo menos um minoritário. Também há uma preocupação da lei para garantir que os acionistas titulares de ações preferenciais sem direito a voto possam também conseguir eleger um membro do conselho de administração
numa exceção enorme que a lei vai criar, porque a gente sabe que o acionista preferencial ou o acionista titular de ações sem direito a voto não pode votar na Assembleia. E se ele não pode votar na Assembleia, como é que ele vai eleger um membro do Conselho de Administração? Mas aí vem a Lei 6404 e fala, não, excepcionalmente, pelo menos um voto eu vou permitir que os titulares de ações preferenciais sem direito a voto possam ter, que é o direito de escolher um membro, escolher em separado, né, um membro do conselho de administração, e aí só os acionistas daquele grupo, né, vão votar. Mas é preciso que isso seja reivindicado pelos titulares de ações preferenciais sem direito a voto e que essas ações preferenciais, de quem exigiu esse direito, represente pelo menos 10% do total de ações da sociedade anônima. Então, veja que a lei garante esse direito aos preferencialistas sem voto, mas exige que esses preferencialistas tenham um mínimo de participação no capital social. Tem que ser pelo menos 10% do capital social. Ok. E tudo isso, né, que a lei vai criando essas exceções, faz com que surja uma preocupação agora do outro lado, que de repente o controlador pensa, não, peraí, essa sociedade anônima, por exemplo, está prevista ter 3 conselheiros só. Se um vai ser escolhido pelos preferencialistas sem voto, um vai ser escolhido pelos minoritários, eu, controlador, vou escolher só um membro também? Se na nossa sociedade anônima está previsto só ter 3 membros? Bom, aí vem a SA, a lei de SA, e vai criar uma regra compensatória. Fala, olha, caso todos esses minoritários, caso os preferencialistas, se todo mundo que a gente está abrindo exceção aqui, quiser exigir o direito de escolher em separado um membro do conselho, mais voto múltiplo, etc., se todos esses direitos forem exercidos, será assegurado em contrapartida ao acionista controlador eleger o mesmo número de conselheiros que esses minoritários todos escolheram, né, o mesmo número desses minoritários somados, né, e mais um. Ou seja, trocando em miúdos, a Lei 6404 cria essas exceções, mas estabelece que, se necessário for, ou melhor, estabelece que o controlador sempre terá o maior número de membros no conselho de administração. Se os minoritários elegeram um, se os preferencialistas elegeram outro, já são 2 membros do conselho, né? O controlador terá direito a um número igual de membros do conselho e mais um. E aí sim, se necessário for, inclusive, aumenta-se o número de membros do conselho. Às vezes o estatuto está dizendo que aquela SA terá apenas 3 membros no conselho de administração, mas se lá no dia da Assembleia o minoritário quer eleger um em separado, o preferencialista quer eleger um em separado, o controlador terá o mesmo número de conselheiros que os minoritários elegeram e ainda mais um para garantir a maioria do controlador. Ah, mas então, para isso, nós vamos ter que ter um conselho de 5, 6, 7 integrantes. Mas o estatuto diz que o nosso conselho só vai ter 3 integrantes. Aumenta-se o número, porque é preciso dar ao controlador a maioria do conselho. Senão, não adianta, não tem vantagem ele ser controlador. Então, vamos repetir o exemplo. Os minoritários escolheram um membro do conselho, os preferencialistas escolheram um membro do conselho. Já são, então, 2 membros escolhidos a partir de regras excepcionais. Então, tá bom. O controlador vai ter o direito de escolher o mesmo número de conselheiros e mais um. Então, 2 foram escolhidos pelos minoritários, o controlador vai ter direito a escolher também 2 conselheiros e mais um. Quantos membros que, ao final, esse conselho de administração vai ter? 5 membros. Mas o estatuto diz que nosso conselho só tem 3. Mas a partir de agora vai ter que ter 5 membros, porque a gente precisou abrir vagas para atender os minoritários, nos termos da lei, e precisamos abrir vagas para atender o controlador, nos termos da lei.
Ok, maiores informações sobre o Conselho de Administração vocês podem tirar, podem obter nesse texto que está disponível gratuitamente na internet. Mas antes de encerrar, eu quero falar um pouquinho sobre a diretoria, para a gente fechar essa conversa aqui de hoje com os órgãos de administração. Já adiantamos aqui que a diretoria é um órgão de execução, ele administra a sociedade anônima, mas com tarefas executivas. Quem define o rumo de uma sociedade anônima, em termos gerais, é a Assembleia de Acionistas e, num grau abaixo, o Conselho de Administração. Definido esses rumos, olha, temos que ampliar as nossas atividades pelo Mercosul, temos que dobrar o lucro, temos que criar políticas de defesa do meio ambiente, queremos aumentar a participação de mulheres no nosso grupo de empregados. Todas essas diretrizes gerais, os acionistas e o Conselho de Administração definem e passam para a diretoria executar. A diretoria tem a função de concretizar as diretrizes que os acionistas e os conselheiros, os membros do Conselho de Administração definirem. Além disso, cabe à diretoria representar a sociedade anônima judicial e extrajudicialmente. Quem assina os contratos da sociedade anônima? A diretoria. Quem fala pela sociedade anônima em atos e negócios jurídicos? A diretoria. Mas o diretor toma essa decisão sozinho? Não. O diretor ele segue as diretrizes dos acionistas e, orientado pelos acionistas, os diretores vão lá e, externamente, em contato com o mundo, vão falar em nome da sociedade anônima. O número de membros da diretoria é de, no mínimo, 1, e, no máximo, o estatuto define. O estatuto pode criar quantos diretores ele, estatuto, achar que deve. Lembrando que quem cria o estatuto e quem mexe no estatuto é a Assembleia de Acionistas. Mas o mínimo é 1 membro. Só podem ser diretores pessoas naturais, idôneas, independentemente de moral ou não no Brasil, mas serão eleitos e destituídos pelo Conselho de Administração, ou se a sociedade anônima não tiver o Conselho de Administração, os diretores são escolhidos pela Assembleia Geral de Acionistas. Uma vez tomando posse no cargo de diretor, aquela pessoa tem um mandato de 3 anos, sem estabilidade. Ele pode ser destituído a qualquer tempo. Já houve uma época no direito brasileiro que o diretor tinha que necessariamente ser acionista. Essa exigência caiu, não existe mais, e vale a pena lembrarmos que até 1/3 do Conselho de Administração pode ser composto também por diretores, de maneira que o caminho inverso também é real. Podemos ter entre os diretores membros do Conselho de Administração. Maiores informações podem ser obtidas nesse outro texto aí, que está na tela, também disponível gratuitamente na internet, que fala da administração em geral e sobre a diretoria da sociedade anônima. Obrigado, pessoal. Não encerramos a nossa conversa sobre órgãos da sociedade anônima. Precisamos falar ainda do Conselho Fiscal, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Essa conversa aqui está encerrada por enquanto. Abraço, aguardo todo mundo no vídeo sobre o Conselho Fiscal. Obrigado pela atenção, até a próxima.